A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Um bom dia, uma boa tarde, meus amigos e amigas, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus, simples como é, mas a palavra que nos conduz à vida eterna. Meus amados, hoje é dia 9 de setembro de 2024. Vamos nesse dia sobre Jesus Cristo. Não veio revogar a lei, mas cumprir. Está em Mateus 5, 17 a 20, né? Vamos ler para nós meditarmos. Eu fico meditando na palavra de Deus e vejo a responsabilidade de sermos crentes e para entrar no reino dos céus que nós temos que fazer. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Amados, vamos ver e meditar no todo o amor de Jesus Cristo para com a igreja, para conosco. Ele não chegou e disse: eu vim aqui porque ela mudou. Não, olha, ele está falando assim: olha, meus irmãos, homens e mulheres, obreiros, pastores, doutores da lei da época, aqueles que estavam na frente, sacerdotes. Olha, eu não vim, não penso, senhores, que eu vim aqui para revogar a lei, desfazer a lei que tem aqui. Não. Ou os profetas, tudo que eles falaram que ia acontecer. Eu vim, não pense vocês que eu vim para revogar a lei e os profetas, não, tá? Não vim para revogar. Vim para cumprir. Então ele estava falando para aqueles sacerdotes, para os pastores da época, escribas, tudo aqueles mandatários, tá entendendo? Que tinha na mão a palavra de Deus. Eu sou o homem que vim para cumprir a lei. Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei era muito apertada. Mas eu vim para dizer, não vim abrogar. Pelo contrário, eu vim colocar alguma coisa que faltava na lei. Por exemplo, eu quero vos dizer uma coisa. Olha, a lei é bem clara. Por que vocês adulteram? A lei diz: se pegar alguém no ato de adultério, será apedrejado. Mas a lei deixou um pontinho. Eu cheguei, vou cumprir essa lei, mas quero dizer para vocês que aquele que atentar no seu pensamento, nos olhos, a uma mulher ou a mulher a um homem que não seja dele, já está em adultério. Então veja bem, ficou mais difícil na lei da graça, na lei de Cristo. O adultério ficou mais
severo do que na lei. Na lei é só se pegasse. Eu poderia, na minha mente, ter várias mulheres desejando, nunca adulterei. Mas Jesus Cristo chegou e falou assim, olha, aquele que atentar com segundas intenções já está em adultério com ele ou com ela. Eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir. Aquele que mentir, a lei diz que aquele que mentir será culpado do seu eu. Eu vim dizer que aquele que mente, ele é filho do inimigo. Eu não quero que vocês sejam filhos do inimigo. Eu quero que vocês falem sempre a verdade, tá bom? Medite bem. Na lei era difícil, você cumpria aquilo que estava escrito na lei. E eu vim para cumprir a lei. E os profetas, quantas vezes os profetas falaram contra uma nação, contra um povo, contra o pecado, e ia acontecer. E quantas vezes matavam os profetas. Eu quero vos dizer que eu não vim desfazer o profeta, mas eu vim a cumprir o que ele falou. Aquele que proferir uma palavra em nome do meu Pai, visto que meu Pai não falou, esse profeta morrerá. Tá bom? Versículo 16. É com muito amor que Jesus Cristo fala. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amados, na lei tinha que ser dizimista, segundo a lei de Moisés. Jesus Cristo viu o ponto fraco da lei. O dizimista, eu sou dizimista, sou grande dizimista, ele batia no peito e dava as ordens. Mas ele não, quando Jesus Cristo chegou, falou para eles, né? São Mateus 23, 23. Por que vocês fazem isso, traz o dízimo da hortelã, do cominho e de tudo? Mas vocês não observam o ponto mais importante da lei, o amor. Deus acrescentou, eu posso ser um dizimista. Se eu não amar o meu irmão, a minha irmã, a jovem, o jovem, os meus vizinhos, minha família, se não amar a Deus sobre todas as coisas, e os meus semelhantes como a mim mesmo, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Não adianta eu não compro o céu com dízimo, nem com doações, nem com oferta. O homem para dizimar e ofertar na casa do Senhor tem que ter a vida no prumo de Deus. Quando ele examina ele mesmo, que diz assim, eu cometi em pensamento, em atos, não, mas em pensamento, pecado do adultério, Pai, me perdoa. Eu tenho que saber que eu sou miserável. Eu sou pó e cinza, mas Deus é santo. Porque se tudo que está na lei que tem que se cumprir, do céu até que passe o céu e a terra, não se cumprirá. Então, está no tempo da graça, a graça é um favor imerecido, que nós alcançamos que, sem merecimento nosso, ser salvo. Mas no tempo da graça nós temos que cumprir. Lá na lei, não podia fazer isso. Assim, Jesus Cristo acrescenta alguma coisa na lei. Na lei não podia comer a carne de porco. Certo?
animais que são imundos. Jesus Cristo chegou e disse, olha, tudo aquilo que o Pai santificou não amaldiçoe você. Então nós temos que parar e não pode falar assim, eu não posso comer porque na lei. Se Deus o abençoou, é santo. Ele acrescentou, nós temos que meditar nessa palavra. Cuidado. Porque eu fico preocupado com tudo isso aí. Veja o 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que do mais dos menores, o menor mandamento. Oh, não, mas Deus só quer o coração. Deus não está preocupado com o seu cabelo. Deus não está preocupado com os seus brincos. Deus não está preocupado com isso, minha irmã. Ele quer o seu coração. Você errou, mas Deus te ama. Eu sei que Ele ama, tanto é que Ele deixou bem claro. Pega essa passagem, meus amados. Medite. Aquele que violar, pois o que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Está entendendo? Aquele que violar, eu não posso violar nenhum mandamento, está na Bíblia. A Bíblia é bem clara. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus. No começo, no início, Deus criou. A lei veio depois da criação, a santidade veio junto com Jesus Cristo, com o Pai, que estava junto com o Espírito Santo na criação do mundo. Então, tudo aquilo que é pecado, veja bem, quando o povo, como Jacó, saiu da Mesopotâmia para vir embora para Canaã, ele trazia líderes, as mulheres, o povo, tudo, brincos, colares, tudo. Quando chegou na divisa, que ele entra na terra prometida, o Senhor falou com Jacó. Agora recolhe todos os brincos, amuletos, todos os ídolos, enterra debaixo dessa árvore. Daqui para lá não tem nada. Está na lei. Mas só que tem uma coisa, e nós estamos na graça. Mas aquele que violar um desses pequeninos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, que não tem importância, não tem, porque está preocupado com o dinheiro do dízimo e oferta que a pessoa dá. Não disse que esse vai para o inferno, não. É esse que é o grande problema. Às vezes, tem pessoa que está na igreja com medo do inferno. E Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Deus, seu Filho, deu a vida para nós. Ele quer que nós apenas escolha o que nós queremos. Nós amamos a Deus. Vamos aprender deste professor chamado Espírito Santo, que está dentro de nós. Você imaginou, numa sala de aula, uma professora ou um professor toma conta de 10, 20, 40 alunos. E você e eu temos um professor só para você, o Espírito Santo. Toda dúvida que você tem, você pode pedir à pessoa do Espírito Santo. O mundo está aí, tem ladrões, salteadores, tanta coisa. Você tem anjos do Senhor que Deus envia para guardar aqueles que vão ser salvos.
Você tem a enfermidade, está no mundo, a lepra. Você tem o médico dos médicos. Você tem a vida, que é Jesus Cristo. Para Jesus não tem nenhuma enfermidade insolúvel. Nós temos só que pedir para Ele, apresentar para Ele: Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, eu estou com esse espinho, esse câncer, o diabetes, qualquer tipo de enfermidade, colesterol, coração ruim. O Senhor conhece, foi criador da minha cabeça aos pés. O Senhor sabe todo lugar que estou com problema. Mas o Senhor é bom, poderoso para colocar peças novas no lugar e me restaurar. Por que eu estou sofrendo e doente? Mas veja bem, ele disse bem claro: eu não posso ensinar a você, meu irmão e minha irmã. Eu tenho que amar a você. Dizer para você, minha irmã, que Deus te ama. Se você pecou ou pecar, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não continue no pecado. Então o seu cabelo não é teu, é de Deus. O seu corpo não é seu, é do Senhor, o meu corpo, porque no nosso corpo habita o Espírito Santo. Está entendendo? No tempo da lei, o homem não recebia o Espírito Santo, salvo os profetas, os sacerdotes ou algum rei, de vez em quando Deus falava com eles. Mas o resto do povo não. Então eles eram donos do seu corpo, eles recebiam uma lei, uma ordem. A mulher não podia fazer isso, o homem não podia fazer aquilo. O homem não podia casar com pessoa, mesmo sendo de Israel, de outra tribo, é norma. É tribo por tribo que tinha que casar. E hoje a igreja casa com macumbeiro, casa com desviado, casa com pensadores, desvia da igreja, vai lá e casa com uma pessoa no mundo e volta para a igreja e fala: Jesus é bom. Amados, quero vos dizer que se eu ensinar para vocês que está certo, eu serei o menor no reino dos céus. Pastores, é isso que Jesus fala. Medite nessa palavra. Se você diminuir, desfizer de um dos pequeninos, o menor que seja, o pecado, você violar uma dessas leis, que determina que é pecado. Digamos que eu sou cobiçoso daquilo que o meu irmão tem. Dinheiro, fortuna, posição, e eu não consigo alcançar. E eu tenho cobiça da casa dele. Se eu falar com o pastor falar: eu vou orar por você, irmão, e Deus vai te dar vitória. Eu saí dali, já falei com o pastor, mas eu continuo. O pastor tem que me falar para mim: Antônio, você está pecando. E no céu não entra pecado. Quando chega lá, você não vai ter desejo de nada que é dos outros. Então, para entrar lá, você tem que entrar santo. Você tem que confessar e deixar Deus. Se o irmão tem 10 carros, 10 casas, dinheiro no banco, e você paga aluguel e anda a pé, glorifique o Pai, o nome de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você tem perna e saúde para andar. Quantos que são aleijados não podem andar? Está entendendo? Então, aí se eu ensinar os homens desta maneira, serei considerado o mínimo no reino dos céus. Aí é onde eu falo, meus irmãos. Quantos pastores grandes, você imaginou você meditar nessa palavra e dizer assim: eu estou ensinando errado por causa da posição, por causa do ministério, para ter dinheiro, para agrandiar fundo, aquilo que a Bíblia é contra, eu estou colocando dentro da igreja. Mas Jesus, espera aí, eu estou ensinando o povo que não é pecado o jogo na igreja, nem é pecado comes e bebe, porque é tudo para obra.
e eu estou ensinando, eu serei o mínimo no reino dos céus. O que será na eternidade? Quando eu entrar no reino do Senhor, eu ser o mínimo, o menorzinho de todos. Aí esse pastor aqui é grande, mas neste mundo ele ensinou errado aquilo que não tem importância. Tudo que desagrada a Deus é pecado, e todo pecado não entrará no reino dos céus. Aí eu fico meditando, meus pastores, eu vos amo. Aquele, porém, que os observar, tá entendendo? Eu tenho que observar. E se observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aquele que observar. Veja bem, a palavra de Deus não fala de santarrão. Não fala que eu tenho que ser santão. Eu tenho que observar aquilo que é santo. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é amor. Eu tenho que observar essa palavra e ensinar o irmão e a irmã, o jovem, o adolescente, a criança, com muito amor. Porque o Espírito Santo, ele me ensina todos os dias, com muito amor. E eu erro todos os dias. E quando eu peço perdão, ele passa uma borracha e continua me ensinando, e lá na frente eu estou fazendo o mesmo erro. E a bondade do Espírito Santo está sobre mim. Quantas vezes eu entristeço o Espírito Santo falando alguma coisa que não convém sair dos meus lábios. Pastor, você ensina na igreja que esses lábios são feitos para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor, que esses olhos são feitos para nós ver a beleza que Deus criou e receber revelações divinas. Nós temos avisado, ensinado à igreja que este coração que está no irmão e na irmã é para amar a Deus sobre todas as coisas e os seus próprios, os seus semelhantes como a si mesmo. Pode amar sem desejo mal, sem querer mentir, sem adulterar. Irmã, ainda que você seja infeliz aqui na terra, no reino dos céus, será como os anjos. Você não lembrará da tristeza e da angústia que você passou aqui na terra. Aqui apenas você está em uma faculdade para ser aprovada como uma grande mulher de Deus, um anjo na glória. Agora, se eu ensinar com amor, eu sei que você fica triste, eu sei que você pode desejar, como eu posso desejar, somos pó, somos cinza, somos carne, mas observando essa palavra, eu não tenho direito de desejar. Você não tem direito de desejar. Eu tenho direito de desejar você como minha irmã, templo do Espírito Santo, meu irmão como templo do Espírito Santo, como pastor, como amigo, jovem. Crente não fica velho, sabe por quê? Porque nós vamos passar dessa vida para outra. Você acha que nós vamos encontrar Abraão, Jacó, Isaac, Adão, velhinhos lá no Jó, lá na eternidade? Vamos ver como os anjos, ou não. Vocês pensam que nós vamos encontrar os anjos, ou Deus de cabelo branco, velhinho lá na eternidade, porque são eternos? Não. Eles continuam jovens, porque são anjos. Assim nós seremos lá, jovens. No dia que nós entrarmos na presença do Senhor, no reino dos céus, no reino celeste, nós seremos todos da mesma idade. Nascemos lá todos juntos. Entrar tudo na mesma hora. Sair todos jovens, eternamente. É evidente que você não é um jovem e eu não sou um homem. Você é um anjo e eu também serei um anjo. No reino dos céus. Veja o versículo 20. Esse versículo 20 é que me chama a atenção, porque vos digo
que se a vossa justiça, cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, cuidado, igreja, cuidado, os pastores, cuidado, porque vos digo sim, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse versículo 20, meus irmãos, nós temos que meditar muito, porque os escribas e fariseus, eles se diziam justo no julgamento, segundo a Torá. Eles examinavam para fazer a justiça e não cometer injustiça. Se eu pecasse de pecado para a morte, eu era apedrejado ou queimado em minha casa para tirar o pecado do meio de Israel, para fazer justiça diante da palavra de Deus. Se eu blasfemasse contra o Pai, eu era apedrejado e queimado, e a minha família também fazia tudo para a justiça, para fazer a justiça da palavra de Deus. Se eu adulterasse, eu era apedrejado, morria. Para cumprir a palavra de Deus é feito julgamento. Se eu matasse alguém, se eu ferisse alguém, tinha um julgamento justo, ele era justo o julgamento, para saber que se foi acidentalmente, se eu nunca tive nada contra aquele irmão, aquela irmã, contra ninguém, e aconteceu um acidente, eu era liberto. Era tão justo que o dono daquele que eu matei, mesmo que fosse por sem questão, sem querer, se me pegasse, matava, porque perdeu a família. É da família. Deus era justo, falou com Moisés, e Moisés mandou fazer cada cidade tinha sua cidade, do refúgio, eu seria refugiado naquela cidade. Até morrer o sacerdote da minha tribo. Vocês imaginaram? Aí ele fala assim, mas se nós não exceder em muitos, os escribas, a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amados, eu faço uma pergunta para os meus irmãos pastores. Nós somos justos? Os senhores são justos? Medite. Quantas vezes os senhores têm balançado a cabeça e concordado que discipline, excluísse ou mate alguém, porque o presidente disse que tinha que fazer isso. E quantas vezes os senhores concordaram? Não entra no céu. Jesus Cristo está falando com muito amor. Senão os escribas, os fariseus, se eu errasse, eu ia pagar. Mas se eu tivesse certo, eu tinha um amparo. E se os nossos pastores, nós não excederem muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. O amor de Jesus Cristo é tão grande que ele deixou escrito. É só meditarmos na palavra, tomarmos para nós. Está entendendo? Eu posso ser um grande pastor, eu posso pregar, posso chamar a atenção. Você sabe por quê? A primeira pregação é força de expressão. A pessoa, quando vai dar uma palavra na igreja, ele medita ou não. Ele prepara um versículo, 2 ou 3 lugares para jogar um fogo dentro da igreja. E a alegria do Espírito Santo é diferente. Jesus Cristo, ele fez tudo ensinando o seu povo.
o que Jesus Cristo mais fez foi amar, sofrer, orar e ensinar. Amar a nós, amar a Israel, amar os sacerdotes, os escribas, os fariseus, amar o homem e a mulher que ignorava dele. Sofrer não era tanto por a dor que ele sentia no seu corpo, pela perseguição. O sofrimento maior de Jesus Cristo foi olhar para dentro da nação de Israel e saber que eles, de maneira nenhuma, entrariam no reino dos céus, porque não aceitou a vida que foi enviado a eles. Aquele que não quer aceitar, o filho não terá a vida. Ele orar. Quantas lágrimas derramou Jesus Cristo da oração. E quando orava, com certeza, ele estava dizendo: Pai, olha o Antônio daqui 2000 anos. Restaura aquele homem. Ele é mau, é ruim, mas eu tenho uma obra com ele. Pai, olha as almas que estão em Israel, onde eu vim. Jesus clamava. Imagina a vez que ele foi orar, que o suor transformou em gota de sangue. Imagina a agonia. E ele não orava pedindo perdão dos pecados dele, irmão. Ele orava vindo a traição daquele que comia o pão com ele. Aquele que estava do seu lado. Ele estava chorando, sofrendo. Por isso que eu que digo, a justiça de Jesus Cristo, o amor que fez ele vir contar e deixar registrado e dizer para mim e para ti: meus irmãos, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho pecado, mas a misericórdia do Senhor é grande. Que o Senhor me sustente com a mão forte e poderosa. Eu estou fazendo um propósito com Ele a partir de hoje. Se Ele me der graça, acabar de ler a Bíblia e voltar pelo menos umas 2 horas de oração por dia. Porque eu quero, eu preciso ser justo. Mais do que os escribas e fariseus, segundo esta palavra. Porque senão não entrarei do reino dos céus. E o ser justo é fazer justiça. Se alguém estiver errado, pode ser da minha família. Eu não posso ficar do lado da minha família em detrimento de uma pessoa que está certo. Quem está certo, está certo. Quem está errado tem que se consertar. Ser justo, amados, não é ter o nome, eu sou justo. Ser justo é pesado. Porque você tem que voltar para dentro de você e cortar na sua carne. Se o seu filho errar, se a sua esposa se errar, se a sua filha errar, você não pode pegar o pecado deles e colocar nas suas costas. Eu não posso colocar nas minhas costas. A minha filha, meu filho, minha sogra, minha esposa, meus irmãos, meus cunhados, meus pastores, todos erraram. A misericórdia de Deus é grande. Quem está certo é este homem ou esta mulher, mas você vai ficar contra todas essas pessoas em prol dessa irmã, dessa mulher. Ela não é nem crente, mas eu tenho que ser justo. E vou dizer para a minha família, para o pastor, que se eles amam a Deus acima de todas as coisas e amam o semelhante como a ele mesmo, peça perdão para aquela pessoa. Quantos pastores que têm vergonha de pedir perdão, porque são pastores. Eu quero vos dizer, meus queridos, se o Senhor não pedir perdão dos vossos pecados e não deixar de fazer esse pecado, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Está entendendo? Por que você julga a irmã, o irmão?
o jovem que caiu num pecado e vem pedir ajuda. E você acolhe, dá a Santa Ceia, dá cargos para irmão, para irmãs, que vive numa vida desarraigada, uma vida difícil, na vaidade mesmo, no corpo, na mente, nos olhos, nos pés, nas mãos, no coração. Faz tudo para apresentar como alguma coisa. E você não é justo, pastor, para punir esse irmão, para sentar com ele e mostrar a Bíblia. Eu preciso tirar você de circulação, mas vou estar orando com você aqui, abraçado com você, para que você seja justo. Mais útil ou mais justa do que o escriba e os fariseus, porque eu te amo, meu irmão e minha irmã. Se você não fizer essas coisas, você não entrará no reino dos céus. Ore por essa nação, meus irmãos. Ore pelas políticas deste ano. Ore pelos pastores, pela igreja. Ore por mim, que eu sou carente das vossas orações. Se você estiver enfermo, Jesus Cristo vai curar, porque Ele é poderoso. Que Deus abençoe a igreja em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor seja com todos. Amém.